Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai discutir um pouco e conhecer a prática da psicanálise. Eu já vim apresentando para você o que é o campo da psicanálise, um pouco dessa pré-história, como ela foi se construindo, os caminhos que a psicanálise foi tendo, a metapsicologia do Freud, que o Freud propôs, e agora conhecer um pouco da prática desse campo. Eu vou falar de 4 aspectos para introduzir, para apresentar melhor a prática da psicanálise. A associação livre e a atenção flutuante, que são a associação livre a regra fundamental, a atenção flutuante a contrapartida, a resistência e a transferência no processo da psicanálise, as construções em análise e a diferença entre o Freud explica e o Lacan equivoca. Eu vou falar um pouquinho do Lacan só para dar uma ideia de como que funciona um pouco da prática na proposta dele, tá bom? Vamos lá. Então a primeira questão é o seguinte, para poder entender a psicanálise. Embora o Freud tenha construído a teoria, você tem a metapsicologia, os conceitos, a ideia da constituição psíquica e tudo mais, quando ele propõe a escuta do paciente, a partir do momento que ele propôs a regra da associação livre, a prática muda um pouco, assim, já não é mais o uso da teoria na aplicação da prática. A prática ela tem uma liberdade muito maior no que diz respeito à escuta, a como se lida com o paciente. Isso porque o Freud ele foi construindo uma técnica chamada de associação livre. Como é que funciona essa técnica? Ele pede para o paciente, todo psicanalista faz isso, ou fala ou constrói, isso aí não tem uma regra específica, o paciente pode tanto ir construindo ao longo do processo, ou ele já escutar isso formalmente, não tem regra, mas é no sentido de estabelecer esse funcionamento. Qual que é? Que o paciente possa associar tudo que vem de lembrança, de memória, de emergência de pensamento, o que for na sua cabeça, que ele possa falar isso na sessão. Então, além dele ter a liberdade para falar, que isso já acontece em qualquer terapia, todo profissional da psicologia pede que o paciente possa se sentir livre para falar à vontade. Na psicanálise, é uma regra que o paciente fale tudo o que passar pela cabeça, sem distinção, sem apagar nada. Isso porque, quando a gente fala algo, a gente está no curso de algum discurso, isso aqui é um discurso, tá? Na narrativa eu estou falando, o meu pensamento e o seu está produzindo várias ideias. Assim. A gente vai escolhendo o que falar em cada um e excluindo outras coisas. Isso é normal, assim, faz parte da relação entre a narrativa, o discurso, a fala e o pensamento. O que o Freud pedia é que o paciente fale de tudo, de todos esses aspectos, inclusive desse daqui, que ele anteriormente ia excluir. O que é isso para você poder entender? Lembra que o Freud construiu uma teoria que você tem o consciente e o pré-consciente, a censura e o inconsciente, não é? Quando ele pede para que o paciente fale, inclusive daquilo que ele julga incorreto ou errado, falar de tudo, inclusive o que ele acha que não tem valor nenhum, coisas bobas que passam na cabeça, sentimentos, ideias bobas, memória irrisória, assim, ele está pedindo para que o paciente fale daquilo que ele censura. Então, a associação livre é a tentativa de trazer os processos inconscientes naturalmente na fala, porque eu estou aqui falando com você da minha vida e tudo mais, de repente me passa a imagem de uma pessoa fazendo algo, alguma coisa, e eu falo assim, não vou falar isso aqui não porque eu estou com vergonha, não vou falar isso aqui não porque não faz sentido. O Freud diz, fala disso, porque isso tem algum valor, porque ele está exortando, pedindo ao paciente que crie coragem para falar daquilo que ele censuraria, ou seja, tem a liberdade para falar. Então, o paciente vai falando, e na medida que ele vai falando, vão entrando nas falas dele essas ideias e sentimentos que antes eram censurados. Ou seja, ele vai permitindo que a censura desapareça um pouco e o discurso emerja. Então o paciente vai contando sua história. Diferentemente da medicina, lembra como é que é a medicina? O paciente fala dos seus sintomas, dos seus problemas, o médico já vai juntando isso, fazendo uma composição, quebra-cabeça e dando o diagnóstico. Aqui não. O paciente vai falando e o psicanalista vai pedindo para que ele fale mais.
para que ele possa falar cada vez mais e para que ele insira tudo que tem na sua cabeça, inclusive aquilo que ele censura. Ou seja, vai aumentando a quantidade de material que o psicanalista trabalha. E ele vai trabalhando com um material que inicialmente é pré-consciente e vai chegando ao ponto de trabalhar com material inconsciente. A contrapartida à regra da associação livre é o que o Freud chamou de atenção flutuante. Que é o quê? O psicanalista, ele não vai escolher nada para dar ênfase. Ele vai pedir para que o paciente fale mais de tudo. E ele vai ficar sempre ali, escutando, flutuante, porque ele está flutuando a atenção dele no que o paciente fala, ao invés de dizer, isso aqui é importante, eu quero trabalhar isso. Isso aqui é importante, eu não vou falar daquilo não, vamos falar sobre esse assunto. Então, o tratamento na psicanálise, ele não é muito específico no sentido de ser diretivo, fala desse assunto específico aqui, só vamos trabalhar isso. Não, fale cada vez mais, fala desse assunto, aí o paciente está falando assim, aconteceu isso aqui na última vez, isso aqui vivi nessa semana e tal, teve isso aqui que aconteceu, mas foi de menor valor. O psicanalista vai lá e convida, não, fala disso, vamos lá. Ele, não, mas eu vou perder o foco, não tem problema, fala, depois você volta. Para que o paciente possa sempre, cada vez mais, levantar mais material. E esse material, obviamente, inclui tudo que é censurado. Ou seja, o psicanalista vai pedindo e solicitando que o paciente fale e sempre coloque alguma coisa a mais ali naquilo que ele está falando, tá? Na medida em que o paciente vai falando, aqui é a narrativa, o discurso dele, tá? Então ele está contando, aconteceu isso, veio uma memória, ele contou isso, mudou de assunto, veio outro, ele foi para outro caminho, assim por diante. De repente, esse paciente vai falar uma palavra, amor, por exemplo, e ele fala outra coisa no lugar. Ele fala arror. E aí ele fala, não, desculpa, eu tô corrigindo aqui, não era isso que eu queria falar. E aí o psicanalista pergunta, por que será que na hora que ele ia falar amor, a palavra foi modificada para horror? Será que foi um erro? Ou será que outra palavra estava escondida aqui e se misturou? Lembra no sonho a ideia de condensação? As coisas se juntam, se misturam? Então, e aí o paciente vai tentar falar disso. O psicanalista vai pedir, fala disso. O que era que estava aqui? E o paciente vai falar, não sei. Eu acho que eu estava pensando na questão do amor e aí me veio um mal-estar e aí saiu arror. Porque arror talvez, tá? Não é certo. Eu estou pensando aqui, talvez seja a união de amor com horror. Ou seja, o amor é um horror na minha vida. E aí ele vai continuar falando disso. Isso aqui, o psicanalista não corrige, ele não vê isso como um erro. Ele vai pedir que o paciente fale um pouco mais, entra nisso, fala desse assunto, né? A pessoa está falando, eu me sinto tão... Eu vou naquela festa e eu fico com vergonha, eu me sinto tão imponente, ou não, impotente. Isso, o que houve que na hora que ele ia falar impotente, ele falou imponente? Que é completamente diferente. O psicanalista vai perguntar, fala disso, por que você trocou essa palavra? O que será que alguma coisa emergiu, esse acontecimento, isso surgiu e te perturbou? Entra nesse assunto. Então o paciente vai falando dessas coisas que são acontecimentos na própria fala dele, que vão perturbando e trazendo novas questões para ele pensar. Esse é o processo analítico, tá? Na medida em que o paciente está falando, construindo, está escutando essas palavras, né, está emergindo coisas novas, está indo por um lado, depois volta, vai por outro, surgem essas palavras estranhas, vem um sonho, esses acontecimentos que surgem, eu estou usando o termo acontecimento para mostrar que isso serve tanto para pensar o sintoma, quanto esses elementos que surgem, que nos surpreendem, troca de palavra, um esquecimento, um estranhamento, tá bom? De repente isso vai fazendo com que o paciente tenha perturbações e chegue em alguns pontos que vão ser mais difíceis para ele, porque está próximo de algum elemento importante, porque está próximo de algo que machuca, um ponto traumático, assim por diante, algum ponto que ele não quer tocar de maneira alguma.
E isso vai provocando o que o Freud chamou de resistência. Aquela censura que o paciente estava evitando ter para falar livremente, vai voltando, o recalque vai voltando, ele vai evitando tocar no assunto, tipo, eu não quero mexer nisso, não vou mexer nisso. E aí o Freud foi sacando que nesse momento de resistência, um processo acontece, o paciente para de associar, ele para de falar direito, e ele começa a transferir para a relação com o psicanalista aquilo que está trazendo conflito. Então, naquilo que ele não consegue falar, ele vira para o psicanalista e fala: ah, mas eu não gosto do seu tratamento, ah, não está dando certo, ah, isso aqui não vai funcionar, ah, não confio. Ou seja, eu poderia estar falando de mim, mas eu estou falando desse mal-estar que eu estou tendo aqui. Ou seja, algo não está dando certo, eu não estou dando conta. E o psicanalista vai trabalhar, manejar essa transferência. A transferência é um dos conceitos técnicos, né, do Freud, para falar desse fenômeno que acontece na clínica, que diz respeito às dificuldades, ao movimento, à forma como o paciente lida com a relação com o terapeuta, com o psicanalista, nos momentos de dificuldade dele, nos momentos ali que ele está passando pelo processo. E aí o psicanalista tem que manejar, porque geralmente é o momento que o paciente está resistindo, quer ir embora, não quer mais falar, quer mudar de situação, quer mudar de assunto, mas tem algo ali que está muito difícil. E aí, nesse momento, o psicanalista vai lidar com isso para que o paciente possa ultrapassar essa resistência e elaborar o que está acontecendo. Ele vai construir suas elaborações na análise. Que é, por exemplo, o paciente está falando da relação com o pai, com a mãe, com o irmão, dizendo como que essa pessoa é mal educada, não escuta ele, não respeita e tudo mais. E aí, de repente, vai tocando um ponto, por exemplo, na medida que ele vai falando, ele vai se dando conta de que ele tem alguma coisa a ver com isso também, de que ele é responsável por algo aí, até que ele vira e fala: nossa, você não me respeita. Nossa, eu estou falando aqui e você não me respeita direito, como assim? Olha só, aquela mesma queixa sintomática que ele falava dos pais, do irmão e tudo mais, ele está levando para análise ali. Ou seja, algo se repete. E isso é um processo transferencial. E aí, nesse momento, o psicanalista tem que estar atento para lidar com isso, para não achar que é com ele, porque talvez isso está dizendo respeito a algo que o paciente não dá conta de falar e que está aparecendo ali na prática clínica, na experiência, como um acontecimento. Então, o psicanalista vai escutar esse momento para que o paciente possa passar por ele e elaborar isso, falar melhor disso. Essa é a clínica da psicanálise, tá? Por que a prática da psicanálise ela tem um tempo mais prolongado, diferentemente das outras práticas, embora todas as terapias demorem, tá? Não fique achando que só a psicanálise é longa, tá bom? Mas por que ela é demorada? Porque ele está ali livremente escutando esse paciente, para que esse paciente fale, para que esse paciente se escute um pouco mais. Ela não está dizendo faça isso, faça aquilo. Então como que a psicanálise lida com o sintoma? Vamos pensar o sintoma. Ela não dá um diagnóstico, isso é isso, você tem tal doença, você tem tal patologia. Ela não faz uma composição. Ela vai pedindo à psicanálise ou psicanalista que o paciente fale, que ele associe. E na medida que o paciente vai associando, ele vai criando suas narrativas, falando disso, escutando suas trocas de palavras, que são os atos falhos, escutando seus sonhos, interpretando os sonhos, pensando nas suas relações, né, considerando o que ele vive no dia a dia, trazendo a realidade psíquica dele, porque todo o foco da psicanálise é entender os processos inconscientes, essas trocas, esses estranhamentos e tudo mais, tá? E na medida que ele vai fazendo isso, ele vai saindo da consciência dele e adentrando cada vez mais os elementos inconscientes, até chegar nisso que o Freud falou, que é o campo pulsional. É o campo das pulsões, é o campo da sexualidade, é o campo da constituição do narcisismo dele na relação familiar, da sua constituição. Então, o sintoma aqui, ele aponta para uma outra realidade
E o psicanalista vai escutar o paciente para que o paciente cada vez mais se aprofunde na sua própria constituição. Porque o sintoma, como eu já falei em outro momento aqui, ele é só a ponta de um iceberg. Ele é só, na verdade, só a superfície do processo todo. Então não tem enquadramento, você é isso, você é aquilo. Na verdade tem um questionamento de si. Por que será que esse sintoma se realizou, se constituiu na sua condição, na sua estruturação psíquica, tá bom? Essa é a questão da prática da psicanálise. Dá uma lida no material, vê se você tem alguma dúvida para você tirar, para a gente conversar um pouco mais, tá bom? E aí em seguida eu vou estar falando também, fazendo um resumo, né, desse material para a gente pensar um caso clínico, tá certo? Bom estudo para você. Tchau.